também cardiometabolismo. E cardiometabolismo, hoje em dia está em voga no consultório do cardiologista, com certeza, vocês têm muitos pacientes com resistência à insulina ou com diabetes tipo 2. Não, eu costumo dizer que não tem o chamado paciente puro sangue, né? Não temos o puro sangue no seu consultório hipertenso. Com certeza ele tem obesidade, resistência à insulina, dislipidemia, tabagismo, apneia do sono. Algum desses cenários estarão combinados. E parte desses cenários envolve cardiometabolismo. E qual o papel do beta-bloqueador nesse grupo de pacientes com doença cardiometabólica? Eu vou conversar com o Marcos. Marcos, cardiometabolismo, beta-bloqueador. Como é que você pode dar para nós a importância do beta agora no contexto cardiometabólico? Qual tipo de beta pode trazer algum grau de proteção para esses doentes? Acho que quando nós falamos de cardiometabolismo, nós normalmente lembramos ou devemos lembrar duas condições, que é o diabetes mellitus tipo 2 e a dislipidemia. Nesse sentido, o uso do beta-bloqueador e a sua interação com o controle de diabetes é algo que no passado, digamos assim, ele foi, foi alvo de controvérsias, porque alguns beta-bloqueadores mais antigos tinham risco de produzir piora do controle glicêmico, aumentando a resistência periférica à insulina. E o que se documentou ao longo do tempo é que esses efeitos nocivos dos beta-bloqueadores em relação a produzir uma piora do controle glicêmico, aumentar a resistência periférica à insulina, estava muito ligado ao bloqueio do receptor beta-2. Então, nesse sentido, Marcelo, usar um beta-bloqueador mais cardioseletivo que não inibe o beta-2 acaba sendo vantajoso, por exemplo, como o bisoprolol, em que você consegue, então, usar a medicação com segurança no paciente com diabetes tipo 2, já que ele tem um efeito neutro no controle glicêmico e também não acentua a resistência periférica à insulina. É bom lembrar que quando se faz o bloqueio também do receptor beta-1, você produz uma melhora do metabolismo celular de maneira geral, e a cascata dos segundos mensageiros também se melhora, e você pode ter inclusive uma melhora da resistência insulínica com o uso dessas medicações. Não só a ausência do efeito deletério, mas até uma melhora do perfil de resistência à insulina. Então, de fato, é seguro e é uma droga que pode ser usada. Outro aspecto do cardiometabolismo são os lípides. E os efeitos colaterais do beta-bloque também estão associados ao bloqueio do beta-2. Então, ao usar um beta-bloqueador que é cardioseletivo, que só bloqueia o beta-1 nas doses usuais, você também evita, então, efeitos colaterais como o aumento dos triglicéridos ou queda do HDL. Esses são aspectos importantes para o manejo dos nossos pacientes que são portadores dessas comorbidades ou fatores de risco agregados à hipertensão, à insuficiência cardíaca, que a gente acaba usando, então, o beta-bloqueador. Fabiana, agora fechando esse módulo, Marcos nos trouxe o conceito de proteção do paciente com resistência à insulina, diabético e dislipidemia. Trouxe o conceito da necessidade do beta-1 bloqueio, liberando o beta-2 nessa proteção. Como o bisoprolol, como você citou antes, que é o único beta que sustenta a seletividade em dose máxima, consegue, nesses cenários, ter a eficácia clínica desejada. Marcelo, acho que o Marcos já colocou aí os principais pontos nesses pacientes. Então, se a gente pensar em que perfil clínico do paciente que poderia se beneficiar do uso do bisoprolol, juntando tudo que a gente falou um pouquinho aqui hoje, quando a gente está fazendo a seletividade beta-1, usando um beta-bloqueio que vai atuar predominantemente sobre o beta-1, a gente vai diminuir esses efeitos colaterais do bloqueio beta-2. E no cardiometabolismo isso fica mais evidente. Então, aquele paciente que tem fatores de risco para desenvolver, por exemplo, uma doença coronariana, ele já tem um perfil lipídico alterado, é um paciente que já tem uma resistência à insulina que vem aumentando. Esse é o paciente que, se eu tiver que usar um beta-bloqueador, a escolha por um beta-1 seletivo nos parece extremamente interessante. Por quê? Porque vai nos ajudar a prevenir eventos, a melhorar o controle do cardiometabolismo desse paciente e, consequentemente, melhorar, inclusive, a condição para esse paciente no futuro próximo.
Olha, eu estou muito satisfeito, eu acredito que você também, depois desses 4 módulos, com uma vasta experiência da doutora Fabiana, do doutor Marcos, eu acredito, com certeza, você agora tem um entendimento muito maior. Isso vai espelhar no seu dia a dia na prática clínica. Você agora vai poder ter muito mais segurança ao poder abordar os seus doentes que você considerava polêmico ou julgar melhor o fármaco a utilizar, usando tudo o que foi dito aqui. O interessante é que você vai poder acessar isso de maneira modular. Se você quiser rever cada item desse, você vai conseguir rever isoladamente no seu consultório, no seu dia a dia, tirando dúvidas para que você possa, volto a dizer, oferecer ao seu paciente uma medicina baseada em valor. Ou seja, o melhor do conhecimento vinculado ao melhor tratamento, respeitando os valores do seu paciente de uma maneira plenamente sustentável, que é isso que nós queremos no fim. Os nossos líderes ajudando a você no dia a dia a tratar melhor do seu doente. Muito obrigado por você estar nos assistindo.